inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do nosso coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos, nesse instante, abrir a palavra de Deus. Peço aos irmãos que o façam no Salmo 133. Esse salmo que fala de unidade, fala de aproximação. Esse salmo fala de encontros. Ele fala dessas delícias, né, que esses acontecimentos proporcionam, especialmente porque nosso Deus, Ele se agrada que nós assim vivamos na presença uns dos outros e diante dEle, né? Nós podemos então, nesse texto, sermos alegrados e agraciados com essa mensagem preciosa que fala que é bom e agradável que os irmãos estejam unidos, vivam em união. E ele compara com algumas instituições da nação de Israel, que é a questão do sacerdote, da sua importância e de como ele é escolhido, né? De como ele se desenvolve, como ele é chamado, separado, vocacionado, como ele é ungido por Deus, produzindo, portanto, um ambiente de paz e de satisfação no meio do povo por ver Deus agindo, chamando, usando os seus servos, como o caso Arão, que foi chamado para constituir-se um sacerdote diante de Deus e a sua linhagem, né? Como aquela nação, como aquela tribo, como aquela descendência que sempre cuidaria dessas relações entre Deus e o ser humano. E fala também das características naturais da criação, o Monte Sião. Concluindo, ele diz: Deus ordena, portanto, a sua bênção e vida para sempre, a partir do Salmo. Que nós possamos, desta maneira, então, reunidos aqui, gozarmos daquilo que esta mensagem proporciona aos nossos corações. E que o nosso esforço, a nossa direção se revele assim, né? Se revele com este fim, com este propósito. Então, irmãos, quando aqui estamos juntos, quando aqui nos encontramos, o nosso desejo seja esse de afastar, né, tudo aquilo que impeça esta relação, esta comunhão. Primeira, nossa com Deus, para gozarmos da vida, gozarmos das suas bênçãos e de algo que é constante, que é perene, como ele diz, para sempre. E também que nós possamos gozar desta comunhão uns com os outros. Olhe para o seu irmão, estenda a sua mão, o seu abraço, ofereça-lhe a sua atenção nesta hora e sinta Deus agir através disso. Perceba Deus agindo através disso. Creia que Deus age através disso. Deus assim, então, nos alegre nesta noite e nos abençoe. Nós vamos pedir aos irmãos que se coloquem de pé e vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, nosso Pai celeste, nós daqui estamos e queremos, Pai, gozar desta mesma intimidade que esse texto nos revela, deste povo
que como nós tinha os seus limites, as suas fraquezas, as suas falhas, mas vivia estas bondades e misericórdias de Deus sobre a sua existência, sobre a sua característica de povo que caminha, que faz a história e que provava a tua companhia, Pai, em meio a todos esses feitos. E aqui estamos para agradecê-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo, para dizer, Pai, que sem o Senhor nós não conseguimos fazer, porque sem o Senhor este povo de Israel não conseguia fazer. E nós queremos também exaltá-lo, porque o Senhor, como fez com eles, o Senhor continua fazendo conosco. E o Senhor nos chama para manifestarmos, portanto, aquilo que o Senhor é nesse momento da nossa vida, nesse momento desta história que vivemos. Por isso, nós pedimos, abençoa o teu povo que aqui está. Como cantamos nesse início, que o teu Espírito, então, enche esse lugar da tua grandeza, da tua majestade, e, acima de tudo, que nós possamos perceber em tudo isso também a tua simplicidade, Pai, nos aproximando do Senhor e fazendo-nos caminhar por caminhos fáceis, porque eles foram facilitados pelo Senhor em Cristo Jesus. E é no nome desse amado Filho, desse Senhor amado, é que nós também nos alegramos e agradecemos e rogamos e pedimos a tua presença e companhia. Amém, Senhor. Nós vamos nesse instante então cantar ao nosso Deus e Salvador. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Eu percebi poucos irmãos cumprimentando uns aos outros. Os irmãos estão meio sem vontade hoje? Não, não? Ok. Os irmãos não compreenderam porque eu não falei, né? É verdade, mas isso não impede que os irmãos possam abraçar uns aos outros, né? Mesmo sem música ou com música. Louvor para o seu louvor, para o seu
nosso Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu para o seu, para o seu louvor. Podem sentar. Fica muito melhor, irmãos. Fica muito melhor, porque é o que fala a palavra nesse salmo que acabamos de ler, né? Fica muito melhor quando nós conseguimos deixar um pouco de lado, quem sabe, algumas preocupações ou algum sentimento, quem sabe alguns preconceitos, e enfim, para nos alegrarmos na presença de Deus como comunidade, como corpo, como povo, quando estamos juntos no mesmo propósito de adorar e de bendizer ao Deus Altíssimo. Nesse momento nós vamos fazer mais uma oração e vamos confessar a Ele os nossos pecados. É seu e de Deus, é do povo de Deus com o Senhor. Feche os olhos e fale com Deus silenciosamente. Depois de alguns momentos assim, nós pedimos para que a nossa irmã Veranice possa nos quebrar o silêncio com uma oração. Vamos orar. O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Eis um bom conceito de perdão. Que nós possamos então aprender na palavra de Deus. E por isso vamos louvar e bendizer o Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé para louvarmos o santo nome de Deus.
Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. 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 Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quebrantado. Vamos cantar ao Senhor agora. Vamos quebrantar na presença dEle. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
graça recebi por tua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. É sempre bom, maravilhoso se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Hoje a gente estava de fora esperando para entrar, a gente estava sem chave para começar o ensaio. A gente começou a falar sobre cuidado de Deus, o quanto Deus cuida da gente. Quando você para reparar que você é humano, você é falho, você não tem forças, e que nada do que você consegue é por suas forças, porque Deus cuida da gente de uma forma. Eu falo por mim, falo pelos amigos que a gente estava conversando, mesmo se você for olhar pelas possibilidades, pelas estatísticas, eu acho que era pra gente se ferrar algumas vezes na vida, mas Deus não deixa, Deus cuida de nós a cada momento. Cantar Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não
seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nos amar dessa forma, Senhor. Tão incondicionalmente, Senhor amado. Não importa se estamos fracos, se estamos fortes, o seu amor por nós é sempre o mesmo, Senhor. Continua nos amando assim, Senhor amado. Eu te peço em nome de Jesus, continua conosco, não nos abandone, Senhor. Ainda cairemos, ainda falharemos muito pelo caminho, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós não deixaremos de te seguir. Não deixaremos de te buscar, Senhor amado. Dá-nos essa força, Deus amado. Dá-nos esse entendimento que só Tu és Deus, só Tu és Pai. E só Tu vale a pena, Senhor. Tudo que o mundo nos oferece, Senhor, não vale a pena diante da Tua grandeza, da Tua majestade na nossa vida, Senhor. Continua conosco, eu te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar. E imediatamente pedimos que as crianças venham à frente, que elas se acheguem para orarmos juntamente com elas.
Nós vamos, nesse instante, pedir para que o presbítero Levi possa orar com as nossas crianças nesse instante. Pode vir, Lívio? Pode ser aí mesmo. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo seu momento, Deus. E somos gratos pelos nossos filhos, nossas crianças, nossa igreja, Deus. O Senhor, nesse momento, esteja aquietando os seus coraçõezinhos, Pai, para que esse momento deles eles possam ouvir a tua palavra, possam te louvar, Deus. Pai, dá essa sabedoria também aos seus pais para educá-los nos seus caminhos, para que nunca venham desviar dos seus caminhos. Seja também com o nosso servo pastor, que irá trazer a tua palavra nesse momento, que eu possa derramar porção dobrada do teu Espírito, para que nós possamos também estar com o coração aberto, para ouvir a tua palavra nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois não, as crianças podem ir aos estudos da palavra, e nós vamos também aqui continuar falando sobre as coisas de Deus, as coisas da sua vida conosco, as coisas da história, testemunhando, portanto, o agir de Deus. E para isso peço aos irmãos que abram mais uma vez no primeiro capítulo de Atos. Nós vamos ler hoje do verso 6º até o verso 11º, ou do 6 ao 11. Atos, capítulo 1, do verso 6 ao 11, há um subtítulo nesse trecho que é a ascensão de Jesus. Fala da ascensão de Jesus nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Vamos ler, irmãos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo, como o vistes subir. Até o verso 11, portanto, irmãos, a partir desse trecho, então, ou com a meditação desse texto, nós concluímos as reflexões a respeito do primeiro capítulo de Atos. Os irmãos que estiveram conosco no domingo que passou, presenciaram, estiveram conosco refletindo dos versos 1 a 5, e depois, durante a semana, aqueles que estiveram na quarta-feira, acompanharam as reflexões do verso 12 até o verso 26, faltando, portanto, esses versículos para concluirmos o primeiro capítulo desse texto de Atos dos Apóstolos, e de muita importância para nós. Queremos, pois, falar nesta noite sobre 2 aspectos interessantes da vida cristã, ou da existência humana, em confluência aí, com um novo padrão de vida a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos falando, portanto, da vida antes de Jesus e da vida com Jesus, que de certa forma também nós podemos encontrar simbolicamente presente nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, E a partir desse primeiro capítulo, especialmente o capítulo 2, vai falar de algo fabuloso, que é a transformação com a presença do Espírito Santo. E nós queremos ainda
falar um pouco mais sobre os momentos que antecederam, portanto, este fato, essa descida do Espírito Santo. Na verdade, o grande desafio da nossa vida é o de continuar vivendo aqui na terra, em meio a este ambiente de pecados, onde reina o pecado, de uma forma diferente, sendo conduzido pelo Espírito de Deus e manifestando a característica de um novo ser. Isso realmente é um grande desafio. Poderíamos falar, então, de duas direções. E é importante que nós saibamos distinguir, queridos irmãos, distinguir uma da outra. É importante que isso seja bem claro para nós, seja bem claro para o irmão. Seja bem claro para o irmão o fato de você reconhecer o que era a sua vida antes de Jesus e o que é a sua vida com Jesus. Isso não pode pairar dúvidas do seu coração. Você deve, portanto, compreender isto bem. Mesmo que recebendo ou estando com Jesus, nós ainda sintamos essa atração pela vida anterior, como diz o apóstolo Paulo, é importante que nós saibamos distinguir o que é uma coisa da outra, mesmo porque a necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus de tal maneira que quando esta atração for tão forte a ponto de nós não resistirmos, nós consigamos ainda assim ir à presença de Deus e arrependidos buscarmos um recomeço, buscarmos uma reconciliação, buscarmos, portanto, o perdão de Deus, conforme nós falamos aqui. E, de certa forma, as Escrituras nos ajudam muito, especialmente o livro de Atos, fala muito ao nosso coração por isso. Quais são os vínculos da terra que nós encontramos nesse texto ou nesse trecho de Atos? Primeiro, é importante ressaltar que Deus, conforme falamos lá no livro de Eclesiastes, um dia desses, também na quarta-feira, no capítulo 7 de Eclesiastes, nós lembramos do que Salomão falou. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto e ele se perdeu na sua caminhada. Então, é importante que nós pensemos assim. O ideal de Deus para a criação realmente é algo fantástico, é algo perfeito. Infelizmente, nós manchamos e atrapalhamos, portanto, esse desenvolvimento da história da criação de Deus. E ainda que Deus seja soberano, nós convidamos aos irmãos a perceberem o valor que Ele nos dá, a ponto dele permitir que isso acontecesse, a ponto dele permitir que estas coisas se dessem. Mas vamos então a esse trecho de Atos, lembrando, como falamos na quarta-feira, que este momento é partilhado por uma assembleia, conforme diz aqui o versículo 15. Vejam aí Atos 1:15. 120 pessoas. 120 pessoas compunham a assembleia daqueles que voltaram para Jerusalém, daqueles que saíram de Betânia, daqueles que estiveram percebendo esta ascensão de Jesus que nós lemos aqui. Essa ascensão se dá, conforme o livro de Lucas, lá em Betânia. Irmãos, lembram-se, lá em Betânia, nossa irmã Priscila hoje trouxe-nos o estudo e falou a respeito de Marta e Maria. Em Betânia moravam Marta, Maria e Lázaro. Era um lugar de tremendo prazer de Jesus Cristo. Quando ele caminhava por aquelas regiões, ele sempre passava ali na aldeia de Betânia, conforme diz aqui o versículo 12, distava como a jornada de um sábado de Jerusalém. Então, eles estavam em Betânia e foram orientados por Jesus para que voltassem para Jerusalém. Eles estavam em Betânia e deveriam regressar a Jerusalém. Este é um aspecto intrigante, irmãos, porque eles estão voltando para o lugar de perigo. Justamente lá em Jerusalém, conforme ressaltamos isso na quarta-feira,
era o lugar onde o mestre foi aprisionado, onde o mestre foi maltratado, onde o mestre foi preso, onde ele foi caluniado, onde ele foi chamado de blasfemo e onde foi morto. Eles teriam que voltar para lá. Eu não sei se os irmãos se lembram do episódio da prisão de Jesus. Os discípulos evadiram-se daquele lugar. Saíram todos dali justamente com medo. Então, Jesus os orienta a voltarem para Jerusalém. Voltem para lá. Então, por certo, no coração daqueles discípulos, homens e mulheres, talvez algumas inquietações ainda estivessem presentes. O livro de Lucas, o evangelista Lucas, fala que eles voltaram para Jerusalém louvando. Vejam lá, capítulo 24, no finalzinho. Eles voltaram para Jerusalém radiantes, louvando, mas com certeza, eu penso, pela natureza humana, que havia entre eles ali, e antes da descida do Espírito Santo, inquietações, temores. Nós devemos recordar que quando Jesus disse que um deles era traidor, eles começaram a se perguntar para Jesus e para si mesmos: serei eu, Senhor? Então, essa postura, ou esses sentimentos que rondavam o coração dos discípulos naquela oportunidade, realmente eram intrigantes e eram surpreendentes também. Nós, muitas vezes, não sabemos as nossas reações diante de momentos de pico na nossa vida. Não sabemos o que nós fazemos diante de uma grande ameaça. Não sabemos o que nós fazemos diante de uma grande contrariedade. Não sabemos o que nós fazemos quando somos requeridos, como somos questionados, quando somos inquiridos. E especialmente quando somos tidos como companheiros daquele que foi chamado também de um malfeitor. Foi crucificado em meio a malfeitores. Isso aí é uma questão de psicologia, não é isso, irmãos? Quando nós estamos numa escola, quando estamos em meio a um grupo, quando nós somos rejeitados no meio desse grupo, nós sofremos bastante, seja por qual razão for. Nós, às vezes, até recuamos nas nossas convicções, ou nós mentimos nas nossas convicções, ou nós negamos as coisas que nós entendemos serem as verdades que devam ser partilhadas e seguidas por nós e pelas pessoas. Então, nós vamos recorrer a algumas experiências das Escrituras para nós relembrarmos estas visões da terra, ou essas características da terra que estão presentes, duas delas nesse trecho de 6 até versículo 11, e uma que nós vamos recorrer ao capítulo 21 de João, que está pertinho aí no texto aberto para que nós, assim, reflitamos sobre esse assunto. Lembrando uma coisa muito interessante, quando Jesus chamou a Pedro de Satanás, Jesus estava trazendo, à tona ali na discussão entre os discípulos, que eles estavam com inclinações da terra, que eles estavam voltados realmente para as coisas da terra. E isso é curioso, porque Jesus qualificou essa postura de pedra de tropeço para ele. Tu és pedra de tropeço para mim, disse Jesus a Pedro naquela ocasião. Então, é muito importante também nós lembrarmos disso, e quando, de alguma maneira, nós estivermos tendendo a essas inclinações da terra, que isso soe no nosso coração. Nós poderemos ser ou estar nos fazendo de pedras de tropeço para Jesus, para o seu avanço, para o seu desenvolvimento, para que Ele reine sobre todas as coisas. Então, vamos recapitular aí 3 situações presentes aqui, bem próximos nesse texto e nesse último capítulo de João, capítulo 21, portanto, versículos 20 a 22. Vamos ler. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava.
o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Para falarmos sobre inclinações da terra nesse trecho, nós devemos voltar um pouco também ao acontecimento. Jesus, ressuscitado, apareceu diante dos discípulos algumas vezes, e especialmente a Pedro ele faz algumas questões, ou faz uma questão só por 3 vezes. Tu me amas, Pedro? É o que Jesus pergunta a Pedro. E fazendo isso 3 vezes, de certa forma, ele estava aflorando, colocando para fora justamente essas incertezas do coração humano. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? O que eu quero dizer para você a partir de agora precisa realmente uma resposta bem clara e definitiva a respeito dessa pergunta. E Pedro responde 3 vezes a ponto de chorar, de sentir a profundidade desta invasão de Cristo no seu coração, para extrair lá de dentro um sentimento puro e verdadeiro, não superficial. Jesus queria que aflorasse verdadeiramente o que estava no coração de Pedro. Então Jesus começa a dizer a Pedro: Pedro, na verdade eu te digo que quando eras moço, você comandava a sua vida. Você vestia o que queria, você se arrumava da forma que queria, fazia os seus compromissos, agendava os seus compromissos, ia para onde queria. Mas, Pedro, vai chegar um tempo, um momento, em que você não vai ter mais poder sobre isto. Preste atenção. Você não vai ter mais poder sobre isto. Alguém vai te vestir e alguém vai te levar para onde você não quer. Nós podemos pensar em muitos períodos da nossa vida ou em muitos trajetos da nossa vida para, de fato, entendermos do que Jesus está falando. O próprio texto fala que Jesus está falando do tipo de morte que Pedro haveria de agradar a Deus. Se for isto, prestem atenção. Quem é que veste o defunto, né? Ele não pode se vestir. E jamais uma pessoa gostaria de estar na condição de um defunto. E jamais uma pessoa, se pudesse escolher, poderia dizer: eu queria morrer, queria ser enterrado e não mais ter a vida à minha disposição. Eu não queria mais, jamais alguém poderia dizer assim. Talvez a gente possa até dizer o seguinte: mas a morte é bom porque a morte eu vou renascer. Irmãos, estamos falando, portanto, de algo que vem depois da morte. Não estamos falando de morte quando nós estamos reagindo assim. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro é que alguma coisa acontece conosco, com as nossas vidas, nas quais ou porque nós não temos força nenhuma de decisão. Não temos poder algum de decisão. É isto que Jesus está falando. Na verdade, fala de, comparando a um atributo de Deus nesse aspecto, nós estamos falando de poder total. Somente Deus tem o poder total. Somente Deus é todo-poderoso. Nós não somos todos poderosos. Há muitos momentos na nossa carreira, na nossa vida, em que, de alguma forma, isso vai surgir como um anúncio para nós, como um lampejo, para nos mostrar que eu não tenho o poder nas mãos. E Jesus, por certo, naquela oportunidade, os discípulos puderam perceber isto. Jesus clareia a mente dos discípulos e lhes conta, portanto, esta história. Mesmo Pedro tentando dissimular, ou ele tentando disfarçar, ou ele tentando, de alguma maneira, justificar, então ele vê que João está vindo atrás, ele faz uma pergunta para Jesus: mas mestre, e ele? Irmãos, eu vejo isso de uma maneira assim, muito própria nossa, porque quando nós estamos sendo, de alguma maneira, colocados em xeque, nós tentamos disfarçar, nós tentamos arrumar uma saída, nós tentamos arrumar um caminho. Às vezes, quando
nós estamos diante de um grupo, presente num grupo, nós até questionamos assim, mas por que só para mim? E esse que está comigo também não tem uma ponta, alguma coisa que as atenções poderiam estar sendo desviadas para ele e me tirar do foco nesse instante? Então Pedro pergunta para Jesus, e este? E a resposta de Jesus é muito clara quando ele diz assim, Pedro, olha, não te preocupes com ele, nós não estamos falando dele agora, você não tem que voltar a sua atenção para ele, estamos falando de você, da sua vida, do seu caráter, do seu coração, das suas decisões, dos seus projetos de existência. É de você que eu estou falando, Pedro. Não muda o seu olhar, não muda a sua atenção. Que te importa se eu quero que ele viva, se eu quero que ele morra? Eu estou falando com você. É isto, queridos irmãos, que é algo que nós não podemos permitir na nossa carreira cristã, que venha a senhorar-se de nós, tomar conta da nossa vida. Jesus fala diretamente com cada um de nós, e muitas vezes ele vai fazer isso porque nós estamos com um pé lá e um pé cá. Estamos olhando para frente e para trás. Estamos, quem sabe, com dúvidas, com incertezas, com inquietações. Estamos muito sujeitos a chuvas e tempestades. E o que nós podemos perceber através desse texto é uma pergunta clara e direta. Você está firme comigo? Está comigo ou não? Uma outra situação que pode tornar bem claro aquilo que esse texto nos traz, irmãos, está aí já então nesse trecho que nós lemos, e eu peço aos irmãos que atentem para o versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino de Israel? A preocupação com o tempo da restauração, eu creio, diz respeito também a inquietações pessoais por parte dos discípulos, porque esse novo tempo traria alívio para eles, traria situações novas. Eles, conforme nós podemos perceber aqui durante a caminhada de Jesus, durante o chamado desses homens, eram homens simples, eram homens trabalhadores, sujeitos a poderes, a autoridades, a forças de toda ordem. Nós podemos ver isso. E uma das mais massacrantes para eles, com certeza, era o poder político que reinava nesses dias sobre a vida deles. A ponto de, em algum momento, por exemplo, alguém vir a Jesus e perguntar, é lícito pagar tributo para César? Então vejam que essas questões elas se arrastam ao longo da jornada do ser humano, né? E esta questão, por exemplo, política, tributária, é uma questão dos nossos dias também. Nós, muitas vezes, nos paramos em determinado momento, começamos a refletir e a nos perguntar, é lícito? Eu, por exemplo, estava perguntando um dia desses atrás, é lícito, por exemplo, o governo tirar imposto de renda de um aposentado? O que é que os irmãos acham? É lícito ele tirar o dinheiro da aposentadoria em forma de imposto? É uma coisa cruciante, não é isso, irmãos? Porque nós sabemos que a aposentadoria, ela sofre aí ao longo do tempo uma desqualificação brutal, né? No seu poder de trazer algum tipo de benefício ou conforto para o ser humano. E nós vemos esta luta há tanto tempo acontecendo, e eu creio que essas também eram uma das inquietações dos discípulos naqueles dias. Só que eles não viviam somente esta força ameaçadora e massacrante sobre eles. Eles viviam, por exemplo, também a força religiosa. A força, por exemplo, das autoridades religiosas dos seus dias, né? Se nós nos apercebermos bem,
eles estavam meio que escondidos por conta da força religiosa. Porque o seu líder, aquele que veio e conduziu eles por um tempo, por algum tempo, foi levado à morte justamente por questões religiosas. Ele se dizia o Filho de Deus. Ele se dizia aquele que era o caminho para que o homem se aproximasse de Deus novamente. Aliás, ele se dizia o único caminho. Então, esses discípulos estavam seguindo esse líder religioso, espiritual. Então, eles também sofriam esse massacre religioso das autoridades dos seus dias. E por conta de todas estas coisas, por certo, socialmente também, eles sofriam muito a ponto de uma pessoa não tão importante no que diz respeito à sociedade, uma criada ou um criado vir a eles e dizer: você estava com ele. E eles terem medo disto. E dizer: não, eu nunca estive com ele, para esta pessoa. Então, olha essa pressão que estava com eles, que estava na vida deles. E Jesus está, de certa forma, levando-os a uma compreensão nova. Jesus então responde a ele de uma forma que eles não esperavam, né? E nós já vamos ver isso daqui a pouquinho na comparativa da vista ou da visão do céu ou da visão do reino. O terceiro está nos versículos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que estáis olhando para as alturas? O olhar dos discípulos, na verdade, durante a ascensão de Jesus, era um olhar de êxtase. Era este olhar que muitas vezes nós desenvolvemos. Era este olhar de alguma maneira, né, produz em nós um certo prazer. Mas, sabe, irmãos, aquele prazer que nos faz sentir superiores. Isto acontece nos nossos dias, porque nós estamos vendo alguém que está entrando no reino, que está entrando nos céus. Nós, ao mesmo tempo, estamos incrédulos, sei lá, porque nós esperávamos que ele ainda permanecesse conosco. Lembra os discípulos a caminho de Emaús, aqueles 2? Nós aguardávamos que ele viesse restaurar a Israel. Mas, ao mesmo tempo, eles estão vendo um fato extraordinário da graça, da misericórdia, da bondade de Deus em permitir isto. Não são muitas pessoas que têm esta oportunidade, não são muitas pessoas que conseguem ver realmente um milagre como este, algo fantástico. Alguém que caminhava conosco, de repente venceu a morte e agora está sendo assunto aos céus, ainda que nos nossos dias o homem vá à lua. Ainda que nos nossos dias o homem ande de avião. Ainda que nos nossos dias há tanta força do poder do ser humano. Mas nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, alguns paradigmas sendo quebrados. Então, do capítulo 2 em diante, a mudança foi verdadeiramente radical na vida desses discípulos. Nós precisamos saber identificar de um momento para o outro o que acontece, para também termos a nossa vida bem definida. Na verdade, essas tendências do ser humano que estão presentes nessas situações que nós acabamos de falar com os irmãos, nos assediam, estarão conosco, porque eles falam de 3 aspectos importantes que nós compartilhamos. Eles falam de poder, como já falamos, eles falam de conhecimento, como já falamos também, e eles falam de presença. Eles falam de poder, eles falam de conhecimento, eles falam de presença. Primeiro, poder para não governar a sua vida. Segundo, conhecimento a respeito dos acontecimentos. É agora que instaurarás o teu reino. Nós ficamos meio sem saber, o Senhor disse que ia acontecer, a gente está aí sem saber, queremos saber.
E um terceiro ponto de presença, onipresença. Jesus desaparece da frente deles. Jesus some das vistas deles. O que vai ser? O que isto representa? As vozes do céu, também presentes nesse texto, nos ajudam, portanto, a discernir o que acontece antes e depois de Jesus. Os conceitos do céu só vão tomar conta de nós quando conseguimos discernir esses padrões da humanidade, a humanidade decaída, que ainda está presente em nós. Não discernir faz-nos também não admitir que elas estão presentes. E isso realmente é muito ruim. Então, aproveitando os mesmos episódios, observemos as vozes, os valores do céu, retratados por Jesus, pelos anjos, enfim, por aquilo que vem do reino para comunicar ao nosso coração. Primeiro, João 21, 18. Nós lemos lá atrás os 20 a 22, e eu vou restaurar a lembrança do versículo 18, que nós não lemos. Diz o seguinte: em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos a outro e cingirá. Esse te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus diz a Pedro: quando eras, portanto, assim, Pedro, você conseguia. Agora você tem que seguir-me. A ordem é esta. A ordem, portanto, é para que Pedro não tenha palavras de questionamento. Jesus simplesmente, ao dizer estas coisas, ele está dando uma direção para a vida de Pedro. Tua vida agora é outra. A tua vida agora vai palmilhar por caminhos diferentes daqueles que te traziam preocupações estas que você está revelando agora. As preocupações que vocês devem ter agora, Pedro, são outras. E a maior e a principal de todas é esta: segue-me. Eu me lembro quando Josué foi assumir o cargo de Moisés, e a palavra veio a ele nesta direção: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E a palavra graciosa que foi dita a Josué na oportunidade também qualificou desta maneira o novo caminho: ninguém vai te resistir. A partir de agora, ninguém vai te resistir. É curioso porque eles viviam realmente um tempo de embates, de lutas. E Josué e o povo de Israel viveu em guerras, em conflitos. E o que Deus está falando para ele é que se ele fosse firme, portanto, no seguir os preceitos, na palavra, a sua vida seria uma vida de progressos, seria uma vida de sucessos, de vitórias, não aquelas que os nossos olhos muitas vezes qualificam. É isso que Pedro está ouvindo de Jesus: segue-me, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Vá atrás de mim, Pedro. Preste bem atenção em tudo aquilo que eu fiz, como caminhei, como falei, o que exemplifiquei, os meus gestos. Vá atrás de mim. Vá atrás de mim. Procura fazer o mesmo. Serás feliz. Serás feliz aqueles que te seguirem também, aqueles que estiverem com você. Atos 1, versículo 7. Nós lemos o segundo episódio, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Estas palavras, portanto, são ditas a estes discípulos porque, na verdade, eles deveriam ter consciência que agora a existência deles não estava mais ligadas ou não estava mais ligado a qualquer possibilidades que não fosse aquelas vividas pelo seu mestre. Então, se eles queriam saber, por exemplo, o que deveria acontecer com eles, eles deveriam olhar para Jesus. Porque Jesus esclareceu tranquilamente para eles, em outro momento, o seguinte: que ele era o mestre e que eles eram os discípulos. Que se isso era uma realidade, que isso era uma verdade,
O que aconteceu com o mestre não seria diferente com os discípulos. Então, não te preocupes com o amanhã. Não te preocupes com os acontecimentos. Não te preocupes com o que o amanhã vai trazer. Não te preocupes se ele vai trazer chuva ou sol. Não te preocupes se ele vai trazer guerra ou paz. Te preocupes verdadeiramente, é o que Jesus está dizendo para eles, te preocupes agora em seguir-me. Mais uma vez ressoa no coração daqueles discípulos: andem atrás de mim, porque eu tenho, portanto, o conhecimento de todas as coisas, mas há coisas que vocês não devem e nunca vão saber. Irmãos, nós não devemos, portanto, seguindo a Jesus Cristo, termos preocupações que dizem respeito, por exemplo, ao nosso futuro. E é curioso porque nós somos levados a termos uma preocupação muito grande com o nosso futuro. Nós nos preparamos para um futuro. Eu citei há poucos instantes a respeito da aposentadoria, né? E nós nos preocupamos, por exemplo, com a nossa aposentadoria. Mas seguir a Jesus, por acaso, nos dá alguma condição de nós nos preocuparmos, por exemplo, com o dia de amanhã? Nós não temos condições para isto. Seguir a Jesus é realmente uma jornada onde nós não sabemos o que acontece quando sairmos daqui para fora. Seguir a Jesus é assim. Segue-me, disse Jesus. E por fim, Atos 1, versículos 10 e 11 que nós lemos, os discípulos estão ouvindo também daqueles dois homens que vivenciaram a subida de Jesus. E a pergunta que vem a eles é esta: por que estáis olhando para as alturas? Por que estáis olhando para os céus? Por que estáis olhando para esse lugar de imensidão? Daqui a um segundo, vocês não verão mais nada, vocês verão nuvens, vocês verão o sol, vocês verão as estrelas, não verão mais nada. Deus, portanto, nos chama para que nós possamos ter atenção que tudo aquilo que Ele fez de forma grandiosa, extraordinária, sinais, milagres, acontecimentos fabulosos, não são de propriedades exclusivas nossas. E nós não podemos ficar parados administrando estas situações como se elas verdadeiramente fossem do nosso domínio, como se elas verdadeiramente fossem também a principal coisa que nós devêssemos nos preocupar. Não, todas estas coisas têm uma única razão: Jesus veio salvar o pecador. Jesus veio salvar o ser humano, e para este fim, tudo isto veio acrescido. Então, por isso é que ele, lá no capítulo 6 do livro de Mateus, ele diz para os discípulos mais uma vez: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, vestir, beber, não andeis preocupados com isso, basta cada dia o seu mal, disse Jesus naquela oportunidade. E prestem muita atenção. O homem vale mais do que todas estas coisas que são cuidadas de uma forma maravilhosa por Deus. O ser humano. Então, irmãos, tudo isso nos dá realmente um novo modo de ver as coisas. Quando nós percebemos que nós andamos muito preocupados com sinais mirabolantes, que nós andamos preocupados com o amanhã, que nós andamos preocupados com o poder de fazer as coisas, de conhecer, de querer saber tudo, que nós nos lembramos, portanto, dessas palavras que as Escrituras nos trazem. Quando nós andarmos vendo as pessoas sendo tratadas de uma forma tão indigna, que nós olhemos e lembremos de um trecho como esse que nós estamos aqui refletindo. Jesus, portanto, disse, Jesus orientou os seus discípulos, esses atributos da eternidade, do extremo poder, de todo o conhecimento, da presença constante, eles pertencem a Deus, e somente Ele pode nos
proporcionar o desfrute deles. Somente o Senhor pode fazer com que nós gozemos esse desfrute, com que nós nos deleitemos diante deles. E aqui entra justamente um centro, né, desse período, desse trecho das Escrituras, que é a palavra de Jesus para os discípulos naquela oportunidade. Se vocês estão preocupados com o tempo, se vocês estão preocupados com a sequência, com a permanência, com a eternidade, com a presença, com o conhecimento, com todo o poder, eu digo para vocês o seguinte: vocês só vão alcançar isto quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E Ele virá sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. E quando vocês forem minhas testemunhas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 22. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Descerá sobre vós o Espírito de Deus, tereis, portanto, Ele dentro de vocês. Deus presente, Deus Espírito. Descerá sobre vós o Espírito de Deus e falareis do Pai, e falareis coisas escondidas, os mistérios escondidos, revelados e compreendidos. Eu me recordo quando Jesus olha para os discípulos em oração, diz: Pai, eu te agradeço porque escondestes coisas aos grandiosos e poderosos e revelastes aos pequeninos. O Espírito de Deus vai nos trazer entendimento, conhecimento, e o Espírito de Deus vai nos trazer vida e vida em abundância. Nós estamos, portanto, falando de algo para nós que, a princípio, não tem sentido, porque nós só podemos testemunhar e testificar daquilo que passa pelos nossos sentidos. Como que eu posso dizer a textura de um objeto se eu não passar a mão? Como que eu posso falar de gravidade? Como que eu posso falar de agudez se eu não escutar? Como que eu posso falar de cheiro agradável ou não se eu não cheirar? Como que eu posso falar de algo grande ou pequeno, claro ou escuro, se eu não enxergar? Como que eu posso fazer isso? Pelo desafio da fé. Através do desafio da fé. E é este o chamado que nós temos e é o que nós aprendemos nesse texto. Porque nós vamos falar e cheirar, nós vamos tocar e provar, nós vamos enxergar aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não cheiramos, aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não tocamos. Foi o que Paulo disse, né? O que Deus tem preparado para os seus, sentido humano algum já viu. É o desafio da fé. É isto, irmãos, que esse capítulo 1 então nos desafia. É importante que nós saibamos entender se o Espírito de Deus está conosco ou não. Como é que você vê isto? Como é que você percebe isto? O Espírito de Deus está com você e você consegue deixar de lado as preocupações do amanhã, deixar de lado as angústias do viver bem ou mal? Você consegue deixar de lado e depositar tudo isso no trono da graça do Senhor? É um grande desafio, mas que o Espírito pode nos ajudar a vencer. A Ele, pois, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar? Louvemos ao Senhor. Este cântico.
Vamos nos colocar em pé, irmãos? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra treme, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa paz. Irmãos, podem sentar. Quem não tem preocupação em conhecer, quem não tem preocupação com o tempo, quem não tem o desejo do poder para ver as coisas mudarem? Acho que todos nós temos. Mas como nós meditamos há pouco, muitas vezes nós não medimos as consequências dos nossos atos para que essas virtudes ou essas qualidades ou esses atributos venham sobre nós, venham sobre a nossa vida. Talvez eu não queira que outras pessoas se preocupem com isso na minha vida. Não é problema algum. Verdadeiramente é algo pessoal de cada um com Deus. Mas se entre os irmãos alguém queira, se alguém quiser compartilhar isso em oração, fique de pé nesse instante. Estas angústias, essas preocupações conosco, com a nossa família, com os nossos queridos, se alguém quiser compartilhar isso, fique de pé. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que nos dê uma direção, como Jesus caminhou. Que nos dê um direcionamento para que, na verdade, Ele represente principalmente a nossa meta de existência.
Glória a Deus, irmão. Se alguém quiser, fique de pé. Feche os olhos os demais, por favor. Senhor, como aqueles discípulos, nós também, Pai, em números maiores ou menores do que aqueles 120 homens e mulheres, nós sentimos angústias pela vida, pela existência. Senhor, quantas vezes nós chegamos à beira de um estresse, de uma depressão. Pai, quantas vezes as inquietações, as preocupações conosco e com os nossos queridos nos fazem sofrer. Quantas vezes, Pai, nós estamos preocupados também se o Senhor vai voltar breve ou tarde, ou quem sabe até essa preocupação já não mais faz parte da nossa existência. Nós não nos preocupamos mais pela sua volta. Pai, quantas vezes, quem sabe nós achamos que se ganhássemos uma grande soma de dinheiro, nós poderíamos ter uma vida melhor, uma vida diferente, Senhor. Quem sabe dar um pouco de paz, um pouco de alegria, de satisfação para os nossos queridos. Quantas vezes, Pai, eu troquei do trabalho porque verdadeiramente eu achei que esta troca iria produzir um poder na minha vida, um conhecimento maior. Quantas vezes, Senhor, eu me angustiei. Pai, quantas vezes nós nos angustiamos com coisas pequenas. Nós nos angustiamos, ó Deus, com a nossa saúde. Nós nos angustiamos, ó Pai, com nossa fala, com o nosso jeito de ser. Nós nos angustiamos se somos bem acolhidos ou não. Pai, nós nos angustiamos se somos tratados de forma indigna. Pai, quantas coisas verdadeiramente nos inquietam. E quantas destas coisas, Pai, em quantos momentos nas nossas vidas, verdadeiramente, nós fomos objetos, fomos presa fácil, nós somos até instrumentos de Satanás. Quem sabe, Pai, até as palavras ditas a Pedro pudessem ser ditas a nós em alguns momentos. Pai, quantas vezes nós atrapalhamos, portanto, o progresso do reinado de Jesus, da vida de Jesus, tomando conta, ó Pai, do coração das pessoas. Quem sabe, Pai, eu fui uma pedra de tropeço para alguém. E nesta hora, neste momento, nós estamos na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que estaria. E oramos pedindo, querido Deus, a Tua paz, essa paz que não olha para as circunstâncias, essa paz que não é movido, ó Pai, por A ou B, que não depende de poderes humanos, que não se sujeita às forças políticas, sociais, mas que nos leva a interferir em tudo isso, glorificando o nome bendito e precioso de Jesus. Nos leva a fazer um mundo diferente, nos leva verdadeiramente a testemunhar o reino que vem sobre nós e que nos leva a ser agradáveis ao Teu coração. Nós pedimos, portanto, por todos que estão aqui, de uma forma muito especial, por aqueles que se colocaram de pé, que Tu sabes as razões e os motivos, e pedimos, ouça estas orações, em nome de Jesus, amém.
Nós queremos dar oportunidade aos irmãos para os avisos. Temos aqui o aviso do acampamento, talvez ele seja de grande importância, né, nesse momento. Por favor, quem vai falar? Quem vai falar sobre o acampamento? Eu do acampo. Bom, então no dia 24, sexta-feira, até o dia 28, a gente vai ter o nosso acampamento. Vai ser lá no Sítio Tony, é uma chácara nova, diferente daquela que a gente fez nos últimos anos. Esse é o nosso tema, Me Representa, e esse é o versículo que a gente... Tudo bem, que a gente escolheu. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse texto fala sobre dar valor àquelas pessoas que têm necessidades e acolher as pessoas, né? E a imagem do cartaz, ela traz coisas que a gente pensa que nos representam, né? E a ideia é justamente esse contraste, né? Do que a gente pensa que nos representa e do que realmente representa a vida de Cristo. Quando a gente estende a mão para aquelas pessoas que precisam, é como se a gente estivesse fazendo ao próprio Deus. São essas pessoas que representam ao nosso Senhor. E a gente, às vezes, acha que essas coisas, todas elas ali que estão na tela, que elas nos representam, mas a gente precisa parar e refletir de verdade o que nos representa. É isso que a gente vai fazer nesses dias de acampamento. A gente vai brincar muito, vai se divertir, vai conhecer gente nova. Os nossos adolescentes, os nossos jovens vão ter a oportunidade de fazer isso, mas também vão ter um tempo de reflexão, de parar e pensar sobre a vida e sobre o que a gente valoriza e o que o nosso Deus entende como o melhor para nós, o que a gente de fato deve valorizar. Então, se você é jovem, adolescente, faça a sua inscrição. Se você é pai ou tio, ou, sei lá, entende que você conhece alguém que precisa ter esse contato com Deus, essa é uma excelente oportunidade. O ambiente de acampamento é muito propício para o jovem e para o adolescente ter um encontro com Deus, e é isso que a gente espera, é para isso que a gente se empenha em trabalhar durante todo o tempo que a gente se reúne como equipe, para trabalhar para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, os adultos, as pessoas que estiverem lá conosco, tenham encontros com Deus, tenham momentos de reflexão, não só de emoção, mas de parar para pensar a vida, repensar, e a gente volta de lá realmente recarregado. É isso. Eu queria falar sobre um evento técnico que a gente vai ter nessa sexta e no sábado, sobre a parte administrativa do som. O Gustavo preparou um material explicativo, né, de som, dos componentes, como operar um som dentro da igreja, como que é mais ou menos a estrutura, e vai falar de muitos temas. Então, assim, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais de como funciona toda essa parte de acústica, essa parte de equipamentos, de configurações, e o nosso intuito, né, de dar esse curso não só é o ensino, né, mas também ter mais pessoas para poder colaborar na administração do som durante o culto, durante os eventos que tem na igreja, como os eventos de quarta-feira, de sexta-feira, a escola dominical. O nosso objetivo é que tenham mais pessoas dispostas para poder colaborar e dividir essa carga com a gente. Então, o evento vai começar na sexta-feira, às 19h30. Todos estão convidados, vai ser aqui na igreja mesmo, e vai começar no sábado, às 9h30 até às 16 horas. Então, sexta e sábado acabando às 16 horas. Quem quiser, esteja aqui nesse horário, né? Seria legal dar um nome para a gente poder organizar a estrutura, se a gente faz aqui dentro, se a gente faz em alguma outra sala. Então, quem ainda não confirmou no grupo que foi criado, fala comigo, a gente adiciona vocês também, a gente monta uma lista para poder comportar todo mundo, tá bom? Uma coisa sobre o acampamento, no boletim está escrito, né? Você poderá participar somente um dia, se você quiser
o valor de R$50, a gente tem essa oportunidade de diárias, né? Caso você não queira passar todos os dias lá, você pode passar um dia com a gente. A diária cobre o café da manhã, almoço e a janta, e você pode participar conosco durante todo esse período. E o acampamento não é só para jovens e adolescentes, é para adultos também, para quem quiser. Desde que você não tenha problema com esse desconforto de dormir, 4 noites longe da sua esposa, num quarto compartilhado assim, você está muito convidado também para participar com a gente lá, os adultos, adolescentes, jovens, idosos, quem quiser, é só chegar. Aliás, sobre isso, tem um complemento também, que os adultos estarão no sábado lá. O pastor Sérgio foi convidado e ele falará, então, aos adultos no sábado, e está sendo aí organizado, né, pelo Marcelo, pela Cláudia, essa presença dos adultos também no sábado. Então, os adultos terão um dia especial no acampamento, ok? Todos os adultos estão convidados especialmente para esse dia. Se quiserem ficar mais, aí acertem com a organização do acampamento. Mais algum aviso dos irmãos? A Irene? Aqui em cima. A galeria. Agora que é o Lombardi aqui da IPI. Nós estamos vendo se a gente inaugura um novo processo aí de avisos. Então, o primeiro aviso que a gente já tem, o slide, pode colocar lá, Matheus. Você vê que eu não preciso mais correr para ir aí, né, pastor? Tem um microfone aqui em cima. Pode, qualquer um deles aí. Olha, gente, estamos convidando vocês para participarem da Escola Bíblica Dominical. Acontece todo domingo, das 9h30 às 11 horas. E a partir de agora, a partir de março, a gente vai estar também com uma classe de casais. Então, eu convido a todos vocês, casais, que queiram participar dessa nova classe, que venham. Lembrando também que os adultos, adolescentes, jovens, têm as suas classes, e a gente vai começar um projeto, cada projeto que a gente vai fazer são 12 aulas, então a gente está dividido em classes. Então, conto com vocês na Escola Bíblica Dominical todo domingo. Outra coisa também que eu quero deixar para vocês, está lá no site, a gente tinha um antigo Projeto Gari. Esse projeto chama agora Projeto Compaixão, é uma ação da diaconia. Então, se você conhece alguém não ser citado, quer mais informações sobre o Projeto Compaixão, que procure um diácono e peça mais informações para ajudar a participar. E o último aviso é que tem aí o coral da igreja aqui de Jundiaí. Marisa, toda quinta-feira, 19h30. Então, está aí convidado você que já faz parte do coral, que já vai voltar os ensaios, e quem não faz parte do coral e tem o desejo no coração de participar, então, que venha quintas-feiras, 19h30, parece que já está preparando alguma coisa, essa quinta já tem, e já estão preparando alguma coisa para a Páscoa. Vamos começar a preparar alguma coisa. Então, esses são os primeiros avisos, e a gente vai aprimorar mais essa parte de avisos. Amém? Como nós falamos de manhã, isso aqui não é um troféu, mas pode até ser, né? Na verdade, a palavra diz que guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse objeto representa, portanto, a palavra, é o Antigo Testamento, livro de Salmos e Provérbios. Quem já viu esse livreto aqui em algum lugar? Ok, todos nós já vimos. É o famoso livretinho que os gideões distribuem, né, em hotéis, em escolas, às vezes em presídios, em instituições que precisam ouvir a palavra de Deus. E o Conselho, no final do ano passado, decidiu também se associar a esta campanha de arrecadação de valores para a ajuda da confecção desses Novos Testamentos, Provérbios e Salmos, para a distribuição nesses lugares. Uma informação interessante que nós estávamos falando com o Cairo, o Cairo é representante, né, dos Gideões da nossa igreja, a direção, a administração central dos Gideões está focado na África. Então, alguns recursos que ele compartilhava, por exemplo, que eles compartilhavam com o Brasil,
agora não mais o farão. Eles enviarão para a África, o que quer dizer que a representação dos Gideões no Brasil deve, portanto, desenvolver as suas promoções, os seus levantamentos de recursos e distribuição desse valioso instrumento de vida que é a palavra de Deus. O Cairo estava nos dizendo que no Brasil é distribuído 20 mil por ano, é isso? Só em Jundiaí. Só em Jundiaí. Isso, ao custo de R$3. Então veja, se o irmão der R$3, já está contribuindo com a distribuição de um exemplar deste. Ok, irmãos? Isso aqui é um cofre, na verdade. Ele tem um orifício aqui em cima e ele vai ficar aí numa mesa no corredor, ali perto da Irene, à disposição dos irmãos que desejarem, vão lá e depositam. E nós, todos os dias que estivermos orando por contribuição, seja ela qual for, nós vamos agradecer aquilo que vai ser levado, portanto, para este fim. Ok, irmãos? Deus nos abençoe e nos faça, portanto, atuantes no reino também desta maneira. Terminados os avisos, nós vamos então cantar, louvar ao nosso Deus para o encerramento do nosso culto. Deus nos dê uma boa semana na graça bendita do Senhor Jesus. Vamos de pé, então, louvá-lo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.